Alô, você que está ouvindo mais um Nerd Debate. Aproveitando que os filmes do Ghibli estão na Netflix, estamos fazendo episódios especiais sobre cada filme em ordem de lançamento. Esse já é o 7º podcast. Caso queira ouvir os outros, procure em nosso site ou no nosso feed no Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro aplicativo de podcast em seu celular. Nessa semana vamos falar sobre Porco Rosso, o último herói romântico, lançado em 1992. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e é melhor ser um porco do que ser um fascista. Estamos aqui com um elenco maravilhoso, começando com Alan Nicole do Taisen Senseiya. E aí, pessoal, boa noite. Voando em mais uma aventura, né? 7º podcast já sobre Ghibli, nossa. Denison Ghiseline da Anime X. Boa noite, gente. Estamos vendo aí mais um filme incrível do Estúdio Ghibli para vocês verem como eles são diversificados em suas ideias. Esse aqui se passa na Itália na época de Mussolini. É Mussolini que se passa isso? Na época de Mussolini. Nossa, maravilha. Quem ainda não assistiu, corra atrás. Sérgio Peixoto da Anime X, que inclusive foi ele que produziu a pauta. Boa noite, pessoal. E nossa, de todos os filmes do Ghibli, eu considero esse daí o que tem mais referências históricas e técnicas. E ainda por cima tem uma história maravilhosa, personagens incríveis. A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Paciência. Alguém aí, vamos começar antes de entrar nos outros detalhes. Alguém assistiu a versão dublada? Porque esse filme em específico na Netflix não estava dublado. Eu assisti no áudio original, mas eu sei que existe uma versão em Blu-ray que tem a dublagem e, se eu não me engano, a dublagem já veio do VHS. Isso. Eu vi legendado também na Netflix, revi, né, agora. Mas eu conheço essa versão, já tinha visto no passado, tinha passado na HBO, a primeira vez que eu assisti, dublado. E assisti do Blu-ray, óbvio, que eu comprei também. Então. E aqui Peixoto botou que ele é apresentado como o Porquinho Voador e o personagem é o Marco Porquinho. Isso daí, na verdade, foi o Denis com que acrescentou, né? Eu creio. Alguém acrescentou isso aí em cima do que foi visto, né? Mas só para deixar claro, isso daí é o seguinte: o Porco Rosso ele foi lançado em vídeo no Brasil no começo, se não me engano, acho que no final dos anos 90, né? Pela Flash Star Home Video. Vocês ainda lembram dela, né? Pela Flash Star. Sim. E é o seguinte: não se doam de inveja. Eu tenho uma fita até hoje, porque na época eu prestava assessoria para Flash Star. Olha. E quase tudo que eles soltaram na época eu consegui, porque inclusive a gente sorteou algumas dessas fitas para leitores na época, né? Aí eu tenho um VHS original do Porco Rosso. O nome do filme, o nome original em japonês é Kurenai no Buta. Se você for traduzir ao pé da letra, seria porco carmesim ou rubro, que é aquele vermelho mais forte, né? E em Porco Rosso seria em italiano, que é porco vermelho. Então, quer dizer, em qualquer um que você traduza, a tradução seria o porco vermelho. Né? Há uma alusão ao Barão Vermelho, que foi aquele piloto alemão da Primeira Guerra. Faz sentido agora. Entendeu? Agora faz sentido. Foi uma alusão, porque o avião dele era pintado de vermelho, ele foi foi o maior asa alemão, né? Morreu durante a Primeira Guerra, mas antes de morrer, ele ficou com um score de abates inimigo insuperável. Acho que foram 84 inimigos abatidos, né? E, ironicamente, ele não foi morto por um outro piloto. Ele foi morto por uma metralhadora antiaérea, porque ele voou muito baixo e a metralhadora conseguiu acertar ele de lado. A bala entrou por baixo no lado esquerdo e saiu do lado direito e saiu no lado esquerdo. Estourou o coração dele, né? E, ironicamente, foi isso, né? Então, por isso que é porco vermelho, é o Barão Vermelho, porco vermelho, colocando uma alusão, né? Uma referência que quem conhece história, um pouco de história militar, sacaria o trocadilho, né? Tá? E o filme, ele é baseado num mangá que é o Rikotei Jidai, A Era do Barco Voador, que foi, na verdade, uma minissérie
de mangás, chamemos assim, né? Que foi desenhado pelo próprio Miyazaki, que ele soltou entre fevereiro e abril de 1990 na Animade, que é a revista com quem o Ghibli tem parceria, né? Tá? Eu tô aqui na minha mão com o álbum que eu tenho de ilustração do Porco Rosso e tem as 3 páginas estão aqui, tá? Da história, tá? Só são 3 páginas? Para ser sincero aqui, eu estou vendo aqui, são 3 páginas. Na verdade, deixa eu ver. Deixa eu ver. 3 painéis. 2 painéis, um painel com 8 quadrinhos e o outro com mais uns 12 quadrinhos, coisa bem espremida. O Miyazaki fazia isso muito rapidamente, né? E ele fazia com pintura em aquarela. Aí o último, que é praticamente ele reformando o avião e os piratas pegando ele e ele partindo para o duelo do Kurtz, está tudo assim, o filme todo praticamente está resumido em uns 30 quadrinhos. Entendi, como se fossem conceitos do filme, né? Resumo conceito. Sim, mas acontece que ele fez isso em 1990. Entendi. Aí agora vamos ver o seguinte, né? O Porco Rosso filme, ele começou em abril de 91, ou seja, um ano e pouco depois de ele ter publicado isso. Em abril de 91, ele começou a fazer os sketches e o layout das cenas. De esboçar o uniforme de personagem, esboçar personagem. Ele mesmo criou o conceito arquitetônico do hotel Adriático, tá? Ele mesmo escolheu os modelos de avião, tá tudo aqui explicado. Eu tô aqui diante de uma série de esboços que ele fez com a Gina. Tem umas 4 versões da Gina até chegar àquela que a gente conhece, viu? Tá? Entendi. Tá? E a Então, própria Gina, eu entendi que aquela cena que ela canta é aquele esquema da dublagem ser feita antes e de desenhar a boca depois, né? exatamente, porque tinha que casar com a música, né? E esse é o tipo de coisa que o Miyazaki não deixa passar batido. É que depois que eles fizeram isso lá no Cemitério de Vagalumes, aí o Ghibli pegou gosto por fazer sequências dessa maneira. Não filmes inteiros, mas algumas sequências específicas, né? Tá? Outra coisa que vale dizer aqui, para a gente só completar mesmo, né, Luiz, né? Seria que tudo que você vê de avião, de arma, de veículo, tudo existiu de fato. Todos aqueles aviões existiram, todas aquelas armas que os piratas usam, elas existiram, tá? Apenas com leves alterações aqui e ali, né? Tá? Esse filme foi o full Miyazaki na veia, né? Não, o Miyazaki, assim, ele deixou, ele escancarou para todo mundo. Olha, eu adoro aviões antigos, tá aí a prova, tá? Porque todos os aviões estão ali, e o detalhe é que, à exceção do avião do Curtiss, tá? Que é americano, certo? Todos os outros são aviões italianos. Todos eles são hidroaviões italianos. Só o do Até Curtiss, dos piratas? até Todos. os dos piratas, todos são. Até onde eu vi. A única outra exceção é aquela sequência que tem de combate da Primeira Guerra que o Marco, que é o Porco Rosso, né? Que o nome dele é Marco, pagou, né? O Marco, quando ele está contando para Fio lá do combate que ele teve com os alemães, né? Aí aparece aquele modelo alemão. Só que tem um detalhe: ele não estava enfrentando alemães, não eram pilotos de aviões alemães, eram do Império Austro-Húngaro, que fazia a fronteira com a Itália na época, então a briga ali foi direto na fronteira entre os dois, tá? Daí que ele tinha que fazer aquelas missões de patrulha no mar Adriático, tá? Só que como o Império Austro-Húngaro era aliado aos alemães, os alemães fabricaram esse modelo de hidroavião para os austro-húngaros na época. Que cena bonita aquela, né? Do cemitério dos aviões no céu, né? Nossa, dos pilotos. É aquele negócio, todos irmanados, todos em paz, todos voando, né? E você notou um detalhe muito importante, Luiz? Muito importante mesmo em todos aqueles aviões? Não. Eu notei uma coisa. Vamos ver se o Denison notou o mesmo que eu. O que é que você notou, Denison? Os aviões estavam voando como novos. Não estavam com destruição ou cenas de sangue.
Não só isso. Não só isso. Tinha outra coisa. O que é? As hélices não giravam. Sim, as hélices não giravam. Não, mas entenda, isso daí é muito importante para você deixar claro para o pessoal que aquilo é uma coisa sobrenatural. Aviões não voam sem a hélice rodando. Ah, eu não notei as hélices paradas. A do Marco também tava parada? Não, a do Marco acho que era a única que rodava. Eu não lembro agora. Depois eu vou dar uma. Agora, eu tô com ele aberto aqui. Tá. Se você vier aí, Denison, então. E você vai notar também que o do Marco é o único que tem furos de bala. Ah. Os aviões que estão lá em cima, nenhum deles está danificado. É como se saíssem da fábrica, os pilotos estão ali cabisbaixos e dormentes, indo lá para cima, em paz. Eles É estão uma todos cena muito em paz. bonita, né? É que também isso tem um pouco daquela coisa do shintoísmo que tudo tem vida. Então eles acham até que aviões têm espírito, essas coisas. Então não é o avião que está indo com o piloto, é o espírito do avião junto com o piloto. Por isso que os dois estão purificados, sem ferimento, sem nada. Tá? Sim, o avião do Porco Rosso ele está com a hélice girando lentamente. Exatamente. Olha, detalhes, hein, que eu não notei na hora, que faz todo sentido, né? Ele tava indo e voltou, né? Tava indo e retornou. Não, Alan, o que é que tu ia dizer? Tudo bem, mas eu lembrei também de outra coisa. Eu lembrei que tem uma cena parecida com essa, mas não é exatamente assim. No suposto último filme do Miyazaki, né? Que é o Vidas ao Vento. Que também ele lembra muito do mundo sobrenatural. Aí tem os aviões voando lá, entendeu? E ele conversa com um inventor de aviões, né? Também. Então lembrou um pouquinho esse momento também. Eu queria saber se tem alguma referência ao avião de Santos Dumont ali no meio. Não. Luiz, todos aqueles aviões, eu não posso garantir por tudo que eu vi ali, mas pelos modelos que eu identifiquei, eram só os aviões de guerra da Primeira Guerra que estavam ali. Ah, tá, entendi. Ali eram simplesmente todos os pilotos que tinham morrido durante a guerra. Lembra que quando ele começou a contar a história, ele falou, foi no último verão da guerra? Não era uma homenagem à aviação em si, mas sim aos que morreram na guerra com seus aviões, né? Porque deu a entender ali que, tipo, independente do lado que você estivesse, todos tinham uma paixão pela aviação e pelo trabalho deles, e por isso que todos estavam ali. Era uma maneira de demonstrar, como é que fala assim, era a ideia que é o seguinte, que todo piloto de avião, quando morre, vai para o céu. Algo assim, entendeu? Tá? E eles estavam todos viajando, todos em paz, não estavam lutando. Ali eu vi ali os símbolos dos aviões, eu vi franceses, ingleses, americanos, alemães, russos. Havia o símbolo de várias forças aéreas da Primeira Guerra ali, certo? Então ali não eram todos os pilotos de aviões da época, eram todos que morreram durante a guerra. Tá? Isso me lembra uma série de TV que. Eu não lembro, agora não me lembro o nome da série, mas eu lembro que a série tinha um conceito de que você, quando morre, você termina, você vai para outro mundo, você vai para o além, da forma que você imagina que seria. Entendeu? Aí me lembrou isso também, essa cena. Antes da gente entrar nos debates em si, do que a gente achou do filme, e posteriormente Peixoto vai nos localizar historicamente no filme, né? Tem toda uma pauta bacana aí de história. Tem algumas curiosidades aqui das referências dos dois personagens principais, né? Os antagonistas. O Marco com o Marco Pagou, os antagonistas não, os personagens principais, Marco Pagou e seu antagonista, o Donald Curtis. O Marco Pagou é um personagem com duas referências. A primeira o Peixoto já falou, que é o Barão Vermelho, né? E uma segunda é uma homenagem aos irmãos Pagou, Nino e Tony Pagou, foram os pioneiros da animação italiana. O filme se chamava The Dynamite Brothers, de 1949. Os filhos de Nino, que se chama Marco e Ji Pagou, foram escritores junto do Miyazaki e Sunao Katabushi
na série animada Sherlock Holmes. Aqui vale só esclarecer, né, Luiz, que o Sherlock Holmes foi uma série de TV dirigida pelo Miyazaki nos anos 70, né? 70, 80 mais ou menos, tá? Só para localizar o pessoal, tá? É um Sherlock Holmes, é um mundo em que todos são cachorros, cachorros antropomorfizados, né, na forma humana, com cabeça de cachorro, né? E aí o Sherlock seria um cachorro também, por isso que Sherlock Holmes, né? E o Donald Curtis é o que mais tem referências. Ao total, ele é uma mistura de 4 coisas diferentes. A primeira é do Glenn Raymond Curtis, Curtis com 2 S, que junto dos irmãos Wright fundaram a empresa Curtis Wright Corporation. O avião de Donald Curtis do filme é igual ao Curtis, com 2 S, R3C, que venceu a corrida Schneider Cup de 1925, que tem a referência no filme, né? O Marco comenta essa história dessa corrida. Uhum. A segunda referência, que para mim foi a mais óbvia, é do Ronald Reagan, né? Que foi ator de Hollywood e mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos. O Donald Curtis, na história do filme, virou ator, mas não sabemos se futuramente ele virou presidente dos Estados Unidos. Não virou. Não virou? Não. Donald Curtis, não. Ele só foi ator. Foi um bom ator, por sinal. A terceira referência é a personalidade do Donald, que vem dos filmes em que o ator Errol Flynn faz um herói. Que é aquela questão dele ser um romântico, dele gostar de aviões, de um negócio mais assim, um personagem mais caricato, né? E a quarta e última referência é o real ator Donald Curtis, que tem a aparência idêntica ao personagem do filme. Aquele cabelinho, o bigodinho fininho e tal. Aquele ali. Se você botar Donald Curtis no Google, vai aparecer a referência ao verdadeiro, ao ator de verdade, e não ao do filme do Porco Rosso. Você tem que botar diretamente a referência ao Porco Rosso para poder ele aparecer. Em 2011, Miyazaki disse que caso voltasse com a continuação do Porco Rosso, seria durante a Guerra Civil Espanhola e ele seria um piloto veterano ajudando ali na guerra, né? O filme ia sair da gaveta, iria se chamar Porco Rosso The Last Sortie. Miyazaki iria escrever e o Hiromasa Yonebayashi iria dirigir, mas o estúdio cancelou a continuação e até hoje sem novidades, né? Sem notícias. E sobre o filme em si, tem algumas coisas interessantes aí que eu acho bacana. Primeiro, aquele hotel ser tipo ponto neutro da galera, né? Tanto do caçador de recompensas quanto dos piratas. Era meio que o ponto chave ali, onde ninguém atacava ninguém. Havia um termo antigo que se usava para esses lugares, ô Luiz, chamava santuário. Eu não sabia disso. Não, isso eles não estão usando no filme, mas eles agem como se o hotel fosse um santuário. Eles fazem tudo isso em respeito à Gina, né? Tanto que você lembra que os próprios piratas falam para ela: a gente só age a 50 quilômetros daqui, certo? Quer dizer, num raio de 50 quilômetros do hotel Adriático, nenhum pirata atacava, para não quebrar o clima de paz e neutralidade que o hotel tinha, porque todos gostavam da Gina, todos queriam ver a Gina e todos sabiam que se brigassem por ela ficaria brava pra caramba e ninguém queria a Gina brava. É claro que isso não tá, entendeu? Eu só estou te falando das consequências do que deixa claro o filme pela atitude de todos os personagens. Isso não está explicado no filme, mas fica óbvio, né? Sim, e o Curtis foi contratado pelos piratas para caçar o Porco Rosso. Por 10% do que eles saqueassem. E estavam achando isso um assalto. O pirata sendo assaltado. Era isso, né? E tem algumas coisas assim que esse filme, por ser um filme histórico, não é um filme como Castelo Voador, que no geral você não localiza ele em tempo nenhum da gente. Esse aqui é escancaradamente um filme político histórico, é um momento da nossa vida que por acaso
tem ali algumas pessoas que não existiram, mas é bem, bem calcado na realidade, né? E tem um pouco no meio da história, né? Que, aliás, a história dele, como ele não conta no filme, né? Como ele foi amaldiçoado. Não, ele Não não fica conta. claro. Ele não conta, mas você tem como deduzir. Foi depois daquele negócio do combate. É o que eu acredito. É o que eu acredito, tá? Além do que, isso também tem uma função de metáfora, tá? Isso por causa do seguinte. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada a síndrome do sobrevivente? Me fale mais um pouco que talvez eu tenha Não ouvido conheci já. o termo, não sei. A síndrome do sobrevivente é um trauma psicológico que atinge principalmente veteranos de guerra. Basicamente, você pode resumir numa frase: porque eu sobrevivi e tanta gente boa morreu, tá? Então, o negócio é o seguinte: agora você pode ter uma dupla interpretação aí, tá? Você pode acreditar realmente que o Marco, em algum momento, ele foi amaldiçoado e virou um porco, ficou com a aparência de um porco, tá? Ou é assim que ele se vê diante do mundo, porque ele foi um sobrevivente e, como ele fala mesmo no próprio filme, todas as pessoas boas já estão mortas, as pessoas boas já morreram. Lembra que ele fala isso para Phil? Ela fala que só ele sobreviveu, tudo mais, e ela fala: pô, mas eu tô feliz que você tenha sobrevivido, porque você é um Não, homem. mas as pessoas veem ele assim também. A Sim, Gina até fala que ia desfazer a maldição. Mas agora que vem a chave, ele age como um porco, no final as pessoas veem ele como um porco. Por isso que eu digo que pode ser uma metáfora, mas pode ser realmente uma coisa física. Porque sendo Miyazaki, você nunca sabe direito de algumas coisas, né? É, porque a menina enxerga durante alguns segundos o rosto dele normal, né? Sim. E no final o Curtis também enxerga o rosto dele normal, só que a gente não vê, né? O Curtis tá querendo, deixa eu ver. E só que tem um detalhe, foi depois do beijo da Phil. Pois é. Você lembra que ela falou: se eu te der um beijo, você volta a ser humano que nem o sapo que vira príncipe? Você lembra que ela fala isso no filme? Mas provavelmente seria um beijo, talvez, de amor verdadeiro, não sei. Não só isso, não só um beijo puro, mas também foi o seguinte: foi a primeira vez que ele teve um toque de emoção com outro ser humano. A Phil rompeu uma barreira que os outros não romperam, então ele volta a ser humano. De novo, estou trabalhando com a ideia da metáfora. Mas eu também acho, Peixoto, que teria uma segunda possibilidade de quebrar isso, que ele não sabia, ou ele não interpretava que a Gina gostasse dele de forma romântica, que ela estava esperando ele, né? Então, se por acaso, antes disso, a Gina tivesse se declarado para ele, ou ele tivesse voltado para a Gina em forma de porco ainda, depois de tudo aquilo, e a Phil não tivesse beijado ele, e a Gina beijasse ele, eu acho que também desfaria a maldição. Não sei. Isso é uma extrapolação minha, porque deu a entender que as duas gostam dele e ele gosta das duas. Não. A Phil, com certeza, ele não gosta, não como ele gosta da Gina. Na verdade, ele só não se declarou para Gina, porque, note, era ele e mais 3 amigos, certo? Sim. Os três morreram. Os 3 se casaram com a Gina, ele foi o único que não casou. Isso aí eu não peguei esse detalhe, não. Ele era amigo dos 3 ex dela. Não, aquela foto que ele diz que ele não gosta, que tá lá, que tá com o rosto dele riscado, lembra? Que ele tá lá, que ele tá comendo espaguete com a Gina. Aí ele fala: a única coisa que eu não gosto daqui é aquela foto. E ela fala o quê? Mas essa é a única foto que eu tenho com você ainda humano. Não toque nela. Em japonês ela fala exatamente assim: não toque nela, né? Tá? E é o seguinte: aquele que está com o rosto riscado naquela foto é o Marco. E os outros. E é o seguinte: o que é que ela falou antes? Quando ela disse que o Curtis pediu ela em casamento. Eu falei: eu já tive 3 maridos, né?
Um morreu antes da guerra, um morreu na guerra e outro morreu depois. Aí o Marco, então encontraram ele, aí ela fala, encontraram os restos do hidroavião dele em Bengala. Lembra, Ele estava dado como desaparecido, então e ela falou, eu esperei por ele, eu fiquei esperando 3 anos. Eu não consigo, as minhas lágrimas já secaram, né? E o Marco, ou seja, de todos os amigos de infância do Marco, de adolescência, ele é o único que sobreviveu. Meu, como eu falei, é síndrome de sobrevivente. Pô, todo mundo que era melhor, todos os meus melhores amigos estão todos mortos, só eu sobrevivi. Por que eu sobrevivi? Porque E eu tu sabe que isso acontece mesmo com pessoas que não tenham o trauma, o pós-traumático, né? De guerra, porque isso acontece muito, por exemplo, você tá numa família e você tem muitos irmãos ou vários irmãos, e eu passei com isso com meu avô, no sentido de toda vez que alguma irmã dele no interior falecia, ou alguém que ele tinha muito contato, minhas tias e minha mãe ficavam muito receosas de falar para ele, porque senão ele ia ficar com essa sensação de que todo mundo que ele conhecia estava morrendo da época dele mais jovem, né? E que só estava restando ele, entendeu? Tanto é que ele faleceu com 100 anos de idade, entendeu? Então, assim, tem essa questão também com pessoas que não vão para a guerra, no sentido, né? Mas o que mais acontece com pessoas sobreviventes de guerra, como Peixoto disse, né? Não, é que é o seguinte, os casos mais conhecidos e mais óbvios são sobreviventes de guerra, mas quem sobrevive a incêndio, ou de uma capotagem de um ônibus, ou do afundamento de um navio, várias pessoas que passam por um trauma onde morre um monte de gente, e o cara fica com essa pergunta sem resposta, por que eu sobrevivi? Entendeu? Tem uma história muito chocante, assim, que eu ouvi uma vez no Nerdcast, mandaram pro e-mail deles, que eu não lembro se era um menino ou era menina, que gostava do Nerdcast, e ele queria muito ouvir o Nerdcast que ia lançar na sexta-feira, só que não tinha ainda feito o download. Tava esperando lançar para poder baixar no celular e viajar com os familiares, né? Aí eu não lembro o que foi que aconteceu, ele não viajou, ele ficou em casa. Foi o pai, a mãe, a irmã, foi um negócio assim de carro e morreram todos no acidente de carro. Que horror! Só ele sobreviveu, ou ela, não lembro direito. E ele mandou um e-mail super emocionado, contando para eles, dizendo que eles salvaram a vida dele. Que se ele não tivesse ficado em casa para baixar o podcast para ouvir durante. Ele iria depois, né, na viagem, algo assim do tipo, e de outra forma. Se não tivesse esperado pelo podcast, ele teria morrido junto. Entendeu? Então acontece bastante isso. É muito triste. Mas acontece. Bem lembrado, Peixoto. Eu tinha esquecido dessa questão de outros tipos de incidente, né? Ou acidentes. Sim, sim. Tempestade, tudo isso. Não, tem. Nossa, a gente poderia chegar a isso daí e ficar discutindo ad infinitum, porque realmente é um negócio bem complicado isso daí, tá? Mas no caso, aquele negócio. Existe, agora, só para fechar essa ideia da questão se é ou não feitiço, lembre-se que a própria Gina, no final da conversa deles, o que é que ela fala? Eu gostaria de encontrar um jeito de acabar com esse teu feitiço. Né? Sim. Né? Agora, ela também pode ter falado de uma maneira alegórica, né? Dele Acho que não. porco. Então, você entenda que o Miyazaki deixou a coisa totalmente aberta. Se você acredita em magia, você não vai se decepcionar. Agora, se você quer acreditar que aquilo é só uma alegoria, você também não vai estar errado. Entendeu? Sim, eu acredito na mistura dos dois, sabe, Peixoto? Ele pegou uma coisa, um termo real, algo que acontece na realidade e colocou de forma fantasiosa para aquele personagem naquela história, né? É a forma dele alegoricamente pegar aquele tema, entendeu? Exatamente. Acho que fica interessante desse jeito. Mas isso é um dos charmes que a gente tem no filme, né? Tem muitos outros aí que a gente pode colocar também, né? Mas aí é para entrar no contexto histórico mesmo, Luiz? É para mandar não, ver ainda não. Ainda tem outras coisas do filme em si. Tá Por certo, exemplo, que coisas que a gente comentou aqui no Nerd Debate, o Felipe Greco até comentou no Nerd Debate, comentou comigo, né, no podcast de Castelo Voador,
a questão dos piratas lá do Castelo Voador estarem apaixonados por uma criança de 12 anos, sei lá. Então, que a gente achou muito estranho isso, né? Naquele filme ficou estranho. Nesse filme, por ser uma retratação histórica de que ano mais ou menos aquilo ali, Peixoto? 29? Julho de 1929, e eu posso provar, mas continue. A gente depois Pronto. chego lá. O filme se passa em 29, então a gente sabe que naquela época era muito mais natural um cara muito mais velho se apaixonando, tendo relação com uma menor de idade ou algo que o valha, né? Então, nesse filme, por ela ser um pouquinho mais velha, devido ao contexto histórico, eu não achei tão estranho assim quanto foi em Castelo Voador, né? Porque nesse filme todo mundo se apaixona por ela, praticamente. Ali. Todo mundo fica afim dela, todo mundo quer casar com ela. Você desafio? Sim. Uhum. Ela tem 17, né, no filme? Acho que, se não me engano, ela tem 17. Então, por ela ser um pouco mais velha, o contexto histórico ser calcado na realidade, ou seja, aconteceu isso muito e durou muito tempo. Muito tempo, essa questão de ser algo tão natural assim, etc. Então, nesse filme não me incomodou. Não, e outra, nessa época era muito comum homens de 40 e até 50 casarem com meninas de 16, 17. Sim. O pessoal pode torcer o nariz aí, mas é a mais pura verdade. Acontecia muito e não havia as leis que nós temos hoje, não havia as morais e valores que nós temos hoje. Era uma outra época. Em 19... E se você pegar o filme mesmo lançado em 92, eu não sei também até que ponto isso também era normalizado na época de 92. Não, em 92 já não era tanto, mas acontecia. Mas acontecia, mas em 29, isso não vou dizer. Eu posso estar forçando a barra por dizer que isso era a regra, mas com certeza não era uma coisa incomum. Era absolutamente normal homens de 30, 40 casarem. Só que havia toda uma corte, haviam regras, haviam normas, né? E existe um outro motivo, Peixoto, que é tratado no filme também. Por ser um período histórico de guerras, como mostrou lá na cidade do Piccolo, né? Daquele que ele vai consertar o carro, né? Não, o carro o avião. Aquilo não é clima de guerra, não. Eu sei. Eu vou explicar aquilo depois, Luiz. Eu vou explicar aquilo depois. Tá? O que acontece muito é que quando tem uma migração grande de homens para ir para a guerra, de se alistar, ou qualquer outro motivo que seja, e tem uma cidade com muitas mulheres, qualquer homem que aparecer querendo se casar, elas não vão negar, né? Então, se tem uma escassez de homem, aparecer um cara mais velho ali, naquele contexto ali, se casa e vai morar em outro canto e vai ter outra vida longe da família, porque se ficar aqui, ninguém tem futuro, né? E por isso que eu achei interessante aquele negócio da oficina, todo mundo que trabalha na linha de produção é mulher, e eu tava até estranhando, como é que o porco tá pagando tanta grana por isso aqui? Realmente vale tanta grana? Quando eu vi a quantidade de mulheres que trabalham naquilo ali, de todas as gerações da família do cara, porque os maridos não estão presentes ali, que Peixoto vai explicar por que eles não estavam presentes, faz sentido. Tudo aquilo ali. Eu achei interessante. O avião do porco, tecnicamente, o nome dele é SIAIS-21. Savoia Marquette, modelo especial 21, vamos colocar dessa forma, tá? Ele foi um avião construído em 1921, tá? Portanto, na época do filme do porco, ele já estava com 8 anos de idade, tá? E foi um modelo absolutamente único, só foi feito um. Era um hidroavião de madeira que ele foi construído pela Savoia para concorrer, tá? Para concorrer na Copa Schneider. Era para ele ter concorrido na Copa Schneider de 21. Só que quando ele foi construído e tudo mais, o projetista mesmo, ele já tinha avisado, era um avião muito difícil de pilotar, por causa da envergadura das asas. Tá? Ele tem isso no filme, né? E o próprio Marco fala isso, que para decolar e pousar é preciso habilidade com ele, mas quando está voando, ele é uma bala. E era verdade, era isso, porque
Na verdade, só teve um piloto italiano, que era um tal de Guido Gianello, que ele conseguiu pilotar esse S-21, tá? Só que olha a ironia. Quando ele foi concorrer na Copa Schneider de 21, ele ficou doente de cama e não tinha ninguém para pilotar. Aí o avião foi largado. Tanto que lembra que o Marco mesmo fala, eu encontrei ele abandonado num galpão. Lembra que ele falou isso? Que eu encontrei ele abandonado num galpão, tá? A única diferença, se vocês podem ver o link que eu deixei aí no tópico, vocês vão ver que ele, na verdade, era um biplano. Ele tinha 2 asas, não uma só, como aparece no filme. Para o filme, eles tiraram a asa de cima, para ficar mais aerodinâmico. Tá? Isso provavelmente é alguma coisa que como nós estamos falando do Miyazaki, o Miyazaki era de uma família que fazia leme de avião, eu acho que ele deve ter consultado algum técnico de avião, ou ele mesmo percebeu que, tirando as asas de cima, eliminava muito desse problema da instabilidade do avião. Tá? Porque no resto do design, ele é igualzinho ao que a gente vê no filme. Tá? A exceção que, como eu falei, tirou a asa de cima. Se vocês forem ver o link que está aí, que eu passei do S-21. Tá? É o diferencial, mas mesmo assim, eu ainda acho muito interessante que todos aqueles aviões diferentões tenham existido mesmo, porque como eu não sou um especialista no assunto, é interessante ver isso, né? Todos eles, isso foi uma das pesquisas que eu fiz, né? O avião do Curtiss é um Curtiss R3C, que é um que venceu a Copa Schneider de fato, a de 25, né? Sim, como a gente tinha comentado já. Exatamente, né? Tá? Aquela cena que tem um amigo do Marco que conversa ele com sinais quando eles estão fugindo de Roma, né? Sim, é da Força Aérea Italiana. Exato, é um Mac M39, que é um modelo de hidroavião de reconhecimento e ataque. O avião do Marco que ele usa na Primeira Guerra é um Mac também, mas só que é o modelo M5, era um hidroavião. Aquele modelo alemão que ele enfrenta na Primeira Guerra é um Hansa Brandenburg, com um detalhe, os pilotos não eram alemães, apesar de ser um avião alemão, eram pilotos austro-húngaros, tanto que o símbolo dele, apesar do pessoal estar vendo ali, é uma cruz, porque o símbolo austro-húngaro também era uma cruz de ferro, aquela cruz preta, né? Tá? Não era alemão, o avião era alemão, é um Hansa Brandenburg, mas os pilotos eram do Império Austro-Húngaro, que era aliado dos alemães. Sim, já comentamos isso. Tá? Então, agora vamos lá. E aqueles aviões que aparecem no final do filme, né? Aquele que é aquele bombardeio lá que vocês veem que dá até um close nele mostrando que ele está carregando bomba no final do filme, lembra? Né? Aquilo é um Savoia Marchetti S-55, que era um hidroavião de bombardeio, e o caça que está escoltando é um Fiat CR-20 que ainda foi usado no começo da Segunda Guerra, esse Fiat CR-20. Peraí, Fiat que fabricava avião também? A Fiat fabricou muito avião, um dos melhores caças italianos da Segunda Guerra, que era quase tão bom quanto o Messerschmitt alemão, era um Fiat. Caramba, eu só notei a marca da Fiat num caminhão, quando o Porco Rosso tá com a fio desviando dos espiões italianos, né? Exato. Que ele dá um drift lá para escapar deles e eu vi a marca da Fiat. Felipe Greco disse que viu a marca da Shell, eu não lembro em que momento. Eu vi. Foi na hora do posto lá, no posto de gasolina que ele foi e tal? Acho que foi. Ali na hora que tá carregando, né? Tá reabastecendo, né? O avião. Então, enfim, gente, todos os modelos existiram de fato. Os únicos que eu não consegui nomeação mesmo, que eu não achei, foi aqueles hidroaviões dos piratas. Ali eu não consegui nenhuma identificação daqueles ali, tá? Não que não tenham existido, eles devem ter sido modelos de tiragem muito única e eu não achei nem foto nem nada. E aquele hidroavião a jato que aparece no final lá, que a gente deduz que é a FIO que está pilotando, né? Que é o único hidroavião a jato que aparece lá nos últimos 3 minutos do filme. Também é um que eu não encontrei. No álbum que eu tenho do Porco Rosso, só está dizendo que é um modelo personalizado, provavelmente projetado pela própria FIO. Né? Então, e outra coisa, Peixoto, Confederação de Piratas é de morrer de rir, né?
Não, exato. Porque é o seguinte, eu pesquisei, houve piratas no Adriático, mas nunca piratas aéreos. Houve até confederação de piratas, mas eram piratas do ano 1000 da nossa era. De 1000 anos atrás. Era outra coisa. É engraçado porque, tipo, as crianças... O tom do filme já é dito no início. As crianças felizes porque estavam sendo sequestradas pelos piratas e todas elas achando engraçado e mexendo no avião deles e depois elas pulando para nadar porque elas são da equipe de competição de natação da escola. É muito engraçado. Aquele início já dá o teor do filme. Não é um filme violento, ele trata de temas um pouco mais sérios, como a guerra, a ascensão do fascismo e aviões de guerra e morte, mas assim, o teor do filme, tanto é que naquele final, quando eles começam a porradaria entre os dois, naquele momento eu já disse, bom, eu tava esperando que fosse vir a Força Aérea, os dois fossem se juntar para derrotar a Força Aérea, mas não, entendeu? O final do filme foi mais tranquilo, né? Não é um filme pesado. Não, faz tudo. O filme é o seguinte, ele na verdade é uma ode ao último momento de paz que a Europa teve antes de cair numa década muito triste, que foi os anos 30. Tá? Os anos 30 foi uma década muito... Mas aí eu vou ter que entrar na parte histórica, Luiz, depois eu explico isso daí, porque 1929 foi de fato o último ano pacífico, digamos dessa maneira, o último ano romântico, antes de todo aquele amargor que levou até a Segunda Guerra. Sabe? Só para saber, né, nesse contexto histórico, você vai falar por que tinha os homens daquele local lá não estavam mais lá? Tudo. Tem Pronto. Quem quiser comentar alguma coisa ainda do filme que fora Peixoto entrar no contexto histórico, o momento é esse. Eu lembro que o Peixoto agora mencionou que foi o último ano romântico, né, e tal. Ele lembrou que o título do filme que recebeu no Blu-ray era justamente Porco Rosso, o último herói romântico. É o da Curioso, Netflix, né? o título Tem, é né? esse. Também, né? Tá sendo rebatizado, né, aqui no Brasil. Eles comentam no filme algo sobre isso, né? Sobre a era dos hidroaviões, hidroplanos e tal. Eles comentam um pouco sobre isso, né? Eu nem sabia que tinha existido essa era. Na verdade, não é que foi uma era, é que para você viajar pelo Mar Adriático, que é a porção do Mediterrâneo mais pacífica que existe, assim, as ondas são baixas, porque ele é um marzinho muito estreito, ele fica entre a Itália e o que hoje você chama de Croácia, né? Ele fica entre a Itália e a Croácia, né? Tá? Ali até hoje você tem hidroavião voando, porque é o mais prático ali, tá? E porque tem outra coisa, é uma região de muita montanha, fica difícil você sacrificar área de plantação para colocar pista de pouso, então é mais prático você ter hidroaviões. Tá? Então, porque quase assim, a parte mais econômica, a parte mais rentável, mais desenvolvida desses países é tudo em torno do Mar Adriático. Tá? Então, faz total sentido isso, faz total sentido. Tá? E assim, mas que a era de ouro dos hidroaviões foi justamente desde 1920, 1910, mais ou menos, até 1930, 35, de fato foi. Tá? Foi a época de ouro para quem ficava no Adriático, entenda-se, porque no resto do mundo os hidroaviões não eram tão importantes assim. Talvez no Pacífico, por aí, né? Entendi. Eu gosto muito desse filme também da ambientação mesmo, né? Falando em Mar Adriático e tal. Eu acho os cenários muito bonitos, né? Tudo muito. É coisa do Ghibli, não tem nem o que reclamar, assim. Nem deve ser muito motivo para se impressionar, mas ainda assim, eu gosto muito da ambientação desse filme, sabe? Gosto muito. Alan, eu lembro que você comentou. Aqui tem uma informação aqui dizendo que depois desse, a próxima vez que o tema de aviação foi retomada foi no filme de 2013, The Wind Rises.
Então, foi o último filme do Miyazaki que ele, né, anunciou a aposentadoria dele pela Pela milésima vez. pela sétima vez e de novo não cumpriu, né? Porque ele já está produzindo outro agora, né? Então quer dizer que nesse meio tempo os próximos filmes do Ghibli que a gente for acompanhar aqui não vão tratar mais de aviões nem nada assim do tipo, até isso. Não como foco principal, que eu saiba, assim, que eu lembre, não. Uhum. Então, porque aquele negócio, enquanto o Miyazaki puder desenhar avião velho, ele vai estar desenhando porque ele ama isso. É a paixão da vida dele, né? Ele adora aviões. Então, gente, nós estamos falando de uma história que se passa no verão de 1929. Como é que eu sei que é exatamente esta data? Vocês notaram no começo do filme, quando o porco está lá naquela base secreta dele lá, ele está com uma revista na cara? Sim, na ilhazinha dele. Sim. Maravilhosa Se aquela vocês ilha. olharem na capa, o nome da revista é Cinema e a data é julho de 1929. Tá? Tá certo. Tá? Então, e outra coisa, durante o filme, aliás, no final do filme, o que é que a Phil fala? Que o Curtis escreve dizendo que sente saudades daquele verão. Não é verdade? Daqueles verões. Daquele verão. Ela fala daquele verão. Se refere do verão de 1929, que foi quando aconteceu tudo que a gente vê no filme. Então, a história se passa entre julho e setembro de 1929. Nesta época. Tá? Começa em julho e, levando em conta o conserto do avião e tudo mais, deve ter terminado em final de agosto, começo de setembro de 29, durante o verão, porque julho, agosto, setembro é o verão no hemisfério norte da Terra, né? Mas agora vamos colocar algumas outras coisas que acontecem, né? Tá? Uma das coisas que define essa época é que nós tivemos a crise, o pessoal chama muito de a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão, que começou, eles dizem, em setembro de 29. Tá? Só que vocês veem que antes disso já tinha começado, porque existe um detalhe, se discute muito quando foi que a crise de 1929 começou. Muitos dizem que foi em setembro, outros dizem que já tinha começado em 28. O fato é, eu vou deixar isso para os historiadores discutirem, eu não vou ficar defendendo de tese desse daquele, porque alguns dizem que a culpa é o governo que devia ter controlado mais a economia, outros dizem que era o governo que não deveria ter se metido na economia. Isso daí vocês discutem à parte. O fato é, no filme, a crise já está estabelecida e a prova disso é quando o Marco vai levar o avião dele para ser consertado lá na fábrica do Piccolo, né? E só tem mulheres arrumando trabalham na reforma. O avião do Marco foi totalmente reformado só por mãos de mulheres. E o que é que o Piccolo explica para o Marco? Todos os homens foram para outros lugares para procurar emprego. Aí, quando estão sentando para comer, o que é que o Marco diz? Então essa é a tal da Grande Depressão que eles estão chamando? Só que tem um detalhe. A depressão, para muito historiador, começou em setembro de 29. Só que a gente está ali em agosto de 29 e o Marco já usa essa palavra. Então, porque, na verdade, o crash que aconteceu em 29, na verdade, foi uma série de eventos que começou um pouco antes, que já tinha gerado desemprego, problema, e aí foi num efeito cascata que atingiu o mundo todo. Mas o baque, assim, o gongo soou quando a Bolsa de Nova York, que era a maior do mundo, quebrou. E aí então realmente foi um problema mundial, não só nos Estados Unidos. Não, foi um problema mundial. Foi isso que fez Hitler ascender o poder, porque isso atingiu a Alemanha um ano depois. Tá? No caso da Itália, ali o Marco está dizendo que já tinha atingido. O Marco deixa. A prova só tinha mulher arrumando avião, porque os homens foram em outros lugares procurar emprego, né? E para um italiano largar a família e procurar emprego em outro lugar é porque a barra tá pesada. Tá? Você sabe que italiano é grudado com família. Você sabe que
É dose esse povo, né? Então, Sim, e normalmente as indústrias se desenvolvem regionalmente, com fábricas, essas coisas, né? Exato, tá? Então, agora vamos lá. Fora isso, o outro contexto importante, tá? Em 1929, já fazia 7 anos que o Mussolini tinha tomado o poder na Itália. Tinha dado um golpe. Ele deu um golpe branco, como a gente chama. Um golpe branco é aquele que você faz pressão política e você assume o poder porque todo mundo arriou, entendeu? Tá? O que aconteceu foi o seguinte: o movimento fascista que ele criou, acho que, se não me engano, por volta de 1915, se eu não me engano, 15 ou 16, tá? Ele primeiro era só um jornal, era uma ideia que era o fascismo vem de fasci, de feixe. Porque o símbolo do fascismo é o quê? É um machado amarrado em torno de com uma série de feixes. O que isso quer Daí dizer? que vem o nome? Vem de fasci, de feixe. Fasci em italiano. Feixe de galhos. Sabe quando você junta um monte de galho e amarra eles para ficar uma coisa mais resistente? Um feixe. Sim, tem esse discurso aí, né? Sim, só que aí você imagina um feixe desse, só que bem no meio você finca o cabo de um machado. Então, quer dizer, é a força que você consegue unindo todos. Então, a ideia do Mussolini era todos unidos em torno do fascismo, todo mundo pensando igual e o fascismo liderando a Itália. Era basicamente primeiro um movimento nacionalista que não se sabia se era direita ou esquerda, nem o Mussolini sabia se era direita ou esquerda no começo. Só que conforme as coisas foram andando, ele foi indo para a direita até ficar à direita. Tá? O fascismo se tornou um movimento de direita, apesar de ter algumas reivindicações socialistas, tipo voto, voto para as mulheres, direitos trabalhistas, salário mínimo, e tudo isso o Mussolini deu. Tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: em 22, ele já tinha uma força miliciana armada, que eram os Camisas Negras, e, estranhamente, eles estavam de camisa verde no filme. Lembra quando o Marco desce do barco lá, que ele vai na cidade lá passar no banco? Sim. Vocês não veem que os guardas estão usando uma calça clara com uma blusa verde? Aqueles eram a guarda italiana. Não eram. Ele usa uma faixa no braço também, né? Aquilo era a faixa do símbolo fascista. Tá? Aquela abraçadeira era o seguinte: quem era fascista usava aquela abraçadeira, entendeu? Entenda a pressão psicológica que isso cria. Se você não está usando a abraçadeira do fascismo, então você não está querendo o bem da Itália, você é um pária. Entenderam? Entendeu? Fascismo usa muito disso. Todo mundo, ou todo mundo está conosco e quem não está é inimigo. Simples assim. Quem não está conosco é inimigo. Para qualquer um que quer comprar briga com o lado oposto, impondo suas próprias ideias, né? Isso é natural. Veste-se a camisa, assim, levanta a bandeira. Exato. Só que o problema vocês notaram como todo mundo na Itália estava sendo fascista nessa época? Existe um motivo muito importante. Não é contado no filme, mas eu entendo perfeitamente porque estava aquele clima de festa na cidade, com caminhão passando com bandeira e o escambau, tá? Primeiro, primeira coisa. Que é em Milão aquilo ali, né? Se não me engano, ali é Milão. Que o hotel da Gina parece que era perto de Milão, um negócio assim, não tenho certeza, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Em fevereiro de 1929, o Mussolini deu o seu mais importante golpe político. Não, desculpa, estou adiantando, eu não terminei de explicar. Como é que ele subiu ao poder? Como ele já tinha os camisas negras, que era o corpo miliciano dele, daí que os alemães, quando criaram a SS, usavam uniforme negro, sacou? Entendi. O Hitler, no começo, ele copiou muito o Mussolini, só que ficou melhor que o Mussolini nisso. Estou percebendo. Tá, mas vamos voltar. Os camisas negras do Mussolini, ele juntou todos os milhares de fascistas camisa negra que ele tinha e eles organizaram uma marcha sobre Roma entre 27 e 29 de outubro de 1922.
tá? A ideia é a seguinte: uma passeata pró-fascismo passando por cima de tudo em Roma, tá? As cores eram essa mesma, Peixoto? As cores eram as cores e tudo mais que está aparecendo, sim, mas eu acho que a única coisa que o Miyazaki deu uma atenuada foi que, em vez de colocar a camisa negra dos fascistas, os que estavam uniformizados usavam camisa verde. Mas as cores eram essa, verde com roxo e tal. Roxo e preto. Roxo e preto. Tá. Tá? Era o símbolo. Tipo Eva 01. Mas não vale a comparação, né, Luiz? É roxo e roxo só de coincidência, nada a ver. Nada a ver. Só para bagunçar. Tá? Então aí o que acontece? Em 29 de outubro, temendo uma guerra civil, o rei Vítor Emanuel, que era o rei da Itália, nomeou Benito Mussolini primeiro-ministro, passando todo o poder político para os fascistas sem nenhum conflito. Então, entendeu porque eu falei que foi um golpe branco? Tá? A partir daí, o Mussolini fez o que todo ditador do século XX fez. Perseguiu comunista, social-democrata, liberais, ou seja, qualquer um que não era fascista tomou no couro nessa época. Aí os fascistas desceram o sarrafo em todo mundo e transformaram a Itália num monolito político. Só havia o partido fascista. E o fascismo dominava tudo. Só que, em 29, em fevereiro, o Mussolini deu o grande golpe político dele, que fez a Itália amá-lo, mas amá-lo de verdade. Tá? Ele fez o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? Era, como é que eu vou dizer? Seguinte, quando a Itália foi unificada pelo Garibaldi, se não me engano, em 1870, mais ou menos, se eu não me engano, se eu não estou misturando as datas, 1800, não me lembro se é 50 ou 60, quando o Garibaldi unificou a Itália, ele tomou havia muitas terras que eram de propriedade do Papa, da Igreja Católica, e eram províncias inteiras da Itália. E quando eles unificaram, falaram, não, toda a península agora é italiana. Eles simplesmente confiscaram as terras do Papa. Tá? E o Papa, é claro que não gostou, né? O que o Papa proclamou é o seguinte: olha, o Papa, para reinar como representante de Deus na Terra, ele tem que ter o poder temporal e espiritual. E vocês estão me tirando o poder temporal. Né? Aí o que é que o Papa fez? Ele se trancou no que nós chamamos de Vaticano hoje, aquilo lá que sempre foi a sede da Igreja Católica, foi o Vaticano ali, certo? E ele se declarou prisioneiro. Ele se declarou prisioneiro, mas ele não saía de jeito nenhum. Ele ficou preso lá até morrer, esse Papa, não me lembro qual. E os que o sucederam continuaram com essa linha. Um protesto pelas terras que foram tomadas pela Itália. Tá? O Mussolini sentou com o Papa, assinou o Tratado de Latrão, em que ele reconheceu o Vaticano como uma nação soberana. Foi aí que nasceu o Estado do Vaticano, tá, em 1929. E o Mussolini acertou também 3 itens. Um reconhecimento total da soberania da Santa Fé no Estado do Vaticano, ou seja, o Vaticano como uma nação independente dentro de Roma. Tá? Uma concordata regulando a posição da religião católica no Estado, ou seja, a religião católica seria a religião oficial da Itália. Terceiro, uma convenção financeira acordando a liquidação definitiva das reivindicações da Santa Sé por suas perdas territoriais durante a unificação italiana. Entendeu? Com isso, você sabe que na Itália, quando você nasce, você já é católico. Vocês sabem disso, né? Eu tô curioso para onde isso vai para chegar em Mussolini. Mas o Mussolini está no poder esse tempo todo. Não, Luiz. Pô, eu tô dizendo enquanto você tá comentando essas coisas da unificação e tal. Não, a unificação foi feita em 1800 e pouco, e esse problema nunca foi resolvido até o Mussolini resolver, você entendeu agora, Luiz? Ah, tá. Essa história aí do Vaticano é na época de Mussolini. O Mussolini, isso aconteceu por volta de durante a unificação italiana, que eu não lembro a data agora, eu sei que foi 1850, 1860, por aí, tá? E quando isso aconteceu, esse problema da briga do Papa se declarar prisioneiro só foi resolvido em 29 com o Mussolini.
Ah, Porque saquei. ninguém do governo italiano resolvia isso. E o Papa lá fazendo birrinha durante mais de 60 anos. Entendeu? Faz Agora, sentido. entenda, isso sempre foi um espinho na garganta do governo italiano. Porque, como eu falei, todo italiano já nasce católico, é genético neles praticamente. Você sabe que não existe país mais católico que a Itália. Né? Agora, o que acontece? Em 29, isso era pior ainda. Em 29 era todo mundo era católico. Ninguém nem pensava em outra religião na Itália, praticamente. Tá? Aí você imagina, o Mussolini pode chegar e falar para todo mundo: olha, eu resolvi, eu e o Papa fizemos as pazes. O governo italiano fez as pazes com o Papa, tá tudo de boa. E o Papa abençoa o governo italiano, a Itália abençoa Mussolini. Você não acha que toda a Itália amou Mussolini por causa disso? Foi o maior golpe político dele. Por isso que ele governou durante toda a década de 30 sem nenhuma oposição na Itália. Tá? Porque todo mundo ficou eternamente grato por ele ter resolvido esse problema que sempre foi um espinho na garganta da Itália. Você entendeu agora a questão? Tá? Entendi. Agora o que acontece? Voltemos a Porco Rosso. Quando o porco vai de barco lá para Milão para ir no banco dele, o que acontece quando ele sai do barco e você vê que ele está terminando de subir a escada para atravessar a rua? Não tem do lado dois guardinhas? Não tem do lado Sim. dois? Não sei se vocês notaram que os dois guardiões começam a falar, ó, tá vendo aquele cara lá, ó, aquele piloto da Primeira Guerra que não quer ser fascista, não tá conosco. Esse Eles daí. comentam sobre uma coisa de deserção, né? Quando ele se encontra com um amigo dele no cinema, que é da Uhum, Força Aérea, que é o que sempre ajuda ele, né? Eles uhum, comentam algo sobre isso, né? Tratar ele como um desertor, né? exato. Na verdade, não havia motivo. Entenda, ele era um herói da Primeira Guerra, e aí, entenda, Mussolini já estava no poder há 7 anos em 29, certo? Em 29, ele está em julho de 29, quando isso aconteceu, julho e agosto de 29, ele está no auge do seu poder e no auge da sua popularidade. Ninguém ousaria dizer não para nada que ele falasse. Tá? E o que é que ele aproveitou? Depois que ele fez isso com esse acordo, o Tratado de Latrão com o Vaticano, tá? Ele simplesmente, assim, a pouca oposição política que existia contra ele desapareceu. Ou porque mudou de lado, ou porque ele deu sumiço nela. Tá? Entendi. E aí vem a pergunta: por que então os fascistas estavam contra Marco? Estavam querendo prender Marco e acusar ele de coisas que não eram crime. Tá? Porque ele não queria ser fascista, ele não queria se unir ao governo, entendeu? Porque ele era o Eu quê? percebi Ele isso, era meu uma. Peixoto. Para eles, acho que ou ele era considerado um anarquista, ou talvez até considerar assim ele porque naquela época era negócio, né? Se não é fascista, é comunista. Tinha isso, né? Também. Eu entendi como uma ameaça, um antigoverno, né? Uma Não, figura heróica que estava à margem do governo, porque duas exato. coisas. Eu estranhei quando eles comentam, quando o próprio Marco comenta dos crimes que ele seria acusado, possuir pornografia, não sei o que. Eu disse, muitas coisas disso aí que ele está comentando não é verdade, né? Então ele estava sendo acusado de coisas falsas. E outra Exato. coisa, me lembrou muito, quem jogou Red Dead Redemption 1 e 2 vai perceber essa comparação, aquele momento histórico em que as coisas estão mudando e alguns trabalhos ou funções que eram considerados normais começam a ser tratadas pelo governo como a margem da lei e que deve desaparecer o mais rápido possível. Exato. Então, e no Red Dead Redemption a questão das gangues, do caçador de recompensa, e aqui tá essa questão do caçador de recompensa e dos piratas, né? São personalidades ali que não teriam muito espaço no governo, no fascista, então eles deveriam sumir em algum momento. É exatamente isso, Luiz. A questão é que é o seguinte: não podia haver nada individual, não podia haver nada à margem do governo fascista. O fascismo queria tudo. Tá?
Assim como o nazismo também queria tudo. O que é que Hitler falava? Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Lembra que falavam isso, o nazismo? Sim. É só um refinamento do fascismo. É só um refinamento do fascismo. Tá? Por isso que estavam perseguindo o Marco, porque além de ser herói de guerra, ele era um caçador de recompensas popular e muito requisitado. Né? Tá? Só que, como eu disse, isso daí foi o filme, é uma ode ao final dessa era, porque quando você vê no final do filme a Força Aérea Italiana chegando e todo mundo fugindo, é porque acabou a era dos piratas e acabou a era dos aventureiros independentes. Ali, como o amigo do Marco falou quando eles estavam no cinema, o que é que ele disse, né? Que agora, se você quer voar agora, não dá mais para ser independente, tem que trabalhar para uma companhia aérea ou para o governo, entendeu? Até porque é verdade, avião era caro. Vocês viram quanto o Marco desembolsou de dinheiro para consertar o aviãozinho dele, né? Vocês viram a mesa do Piccolo como. E alguma coisa de hiperinflação, né? Tanta cédula que ele pegou lá para retirar dinheiro do banco. Sim, também tinha a questão da inflação, mas aquilo tudo foi comido pelo. E ainda ficou devendo. E você vê que quando a Gina jogou a conta na cara do Curtis, vocês viram o tamanho do saco que o Curtis teve que fornecer com dinheiro que era para tampar, para quitar a dívida do avião do Marco? Vocês viram? Tá? Quer dizer, além de todo aquele monte de dinheiro que o Marco trouxe, ainda precisou de um saco de dinheiro e tudo aquilo para consertar um avião. Um avião. Então, vocês entendam que para ser um piloto independente não era barato. Tá? Só que o que aconteceu em 29? Essa era acabou. Porque o que é que acontece em 1930? Hitler chega ao poder através do voto, ele quase se torna chanceler, depois em 33, 32 para 33, ele se torna chanceler, depois ele se torna o Führer. O Mussolini, em 29, como eu falei, aí todo mundo na Itália beijava, lambia a bota do Mussolini. Ah, o homem que resolveu o problema com o Papa, agora o Papa nos abençoa, o Papa não odeia mais os italianos, você é nosso salvador, grazie, grazie. Entendeu? O que acontece? O 1930 foi a época dos ditadores, foi uma época negra, gente. Os anos 30 foram anos horríveis, porque você teve o fascismo dominando a Itália, o nazismo fazendo tudo que a gente sabe que fez na Alemanha, você tem o quê? A Guerra Civil Espanhola, que eu dispenso comentários, certo? E você tem lá no Oriente o Japão sendo dominado por um governo militarista, porque foi o exército que deu lá um golpe branco também, à semelhança do Mussolini, e eles montaram um governo fascista sem ser fascismo. Aquele negócio de honra, vencer com a baioneta, nós somos uma raça divina, então por direito nós temos que colocar todos os povos inferiores sobre a nossa proteção. Foi uma década negra, gente. Foi uma década muito negra. E o auge disso começou em 39 e foi até 45, que foi a Segunda Guerra. E aí aquele negócio. Inevitavelmente, tantas forças negativas iam uma hora virar uma guerra. Viraram. Né? Então, o que acontece? 1929, onde acontece Porco Rosso, foi o último ano pacífico que o mundo conheceu. Pacífico em todos os sentidos, porque aí veio a crise, veio a crise mundial que durou até a Segunda Guerra, veio tudo mais que eu já descrevi. Então, eu acho que está satisfatório esse quadro para o pessoal entender a situação toda? Explicou bem, explicou bem. Só naquela hora do Papa que eu fiquei um pouquinho confuso, mas quando você explicou direito e fez sentido. Desculpe, é que eu pensei que eu estava sendo claro. Desculpe, espero que não tenha gerado confusão para os outros. Agora, a última coisa a dizer é só sobre a canção da Gina, que faz parte um pouco desse contexto também, né? Posso falar agora, Luiz? Já? Sim, mas eu estava vendo outras coisas aqui que você não comentou. O mapa do Marco consulta para perseguir... não, isso era uma questão só técnica, né? Eu estou falando do contexto histórico. Isso daí tá certo, beleza. Vai lá. Porque é o seguinte, a música que a Gina canta em francês, que aliás, como ela tá linda cantando aquela música. É impossível você não se apaixonar pela Gina se você tá no cinema e vê aquele rosto em uma tela gigante, expressivo, os lábios se mexendo precisamente com a letra da música. Aquilo foi maravilhoso, aquela cena é maravilhosa. Tá? E a música, né, que é Le Temps des Cerises,
que é a Estação das Cerejas, não cerejeiras, cereja, a fruta mesmo, tá? A Estação das Cerejas, ela foi inicialmente um poema escrito por Jean-Baptiste Clement, e a música foi criada por Antoine Renard desculpa, Jean-Baptiste Clement criou a letra, o poema, A Estação das Cerejas, em 1866. Olha como a música já era velha em 1929, né? A música foi criada em 1866, a letra, e a música foi transformada em música em 1868, né? Por Antoine Renard, que era um compositor da época, tá? Só que aí, em Paris, entre março e maio de 1871, a cidade foi ocupada por um governo comunista e anarquista, que foi chamada a Comuna de Paris. E eles pegaram essa música, Les Temps de Cerise, mexeram um pouco na letra e transformaram ela numa música revolucionária, numa música da revolução, tá? Os dois movimentos, os anarquistas e os comunistas, consideram que a primeira tomada de poder por classe trabalhadora durante a Revolução Industrial foi nessa Comuna de Paris em 1871. Tá? Aí a música se tornou uma espécie de hino para eles, né? E para eles interpretavam assim, que o tempo das cerejas é uma metáfora sobre como será a vida quando uma revolução mudar as condições sociais e econômicas do mundo. Então, assim, era uma música para eles que falava sobre as mudanças que o que eles estavam fazendo em Paris poderiam abraçar o mundo, né? Mas não aconteceu assim. O exército chegou lá e meteu bala e acabou com a Comuna de Paris em uma semana de batalha, rua por rua. Paris virou um campo de batalha até a Comuna de Paris ser destruída. Tá? E aí, basicamente, a letra só fala de coisas que no tempo das cerejas você pode se apaixonar melhor. São coisas falando assim, é uma música que traz esperança que vai haver tempos melhores, tá? E casa muito com tudo que a gente está vendo no filme. A música foi muito bem escolhida, né? Então, parabéns, tá? Eu achei que assim, essa música foi perfeita para o filme, tá? Então, da parte de todo o contexto histórico, Luiz, eu acho que fica bem claro por que Miyazaki escolheu 1929, porque ele sabia de tudo isso, ele escolheu o ano certo para contar a história, porque a gente tem que lembrar que toda a história do Porco Rosso foi escrita por Miyazaki. E aí fico até pensando se seria realmente bacana retornar o personagem sem a forma de porco, né? Porque ele teoricamente perdeu, né? A aparência de porco, né? Acho que seria bom para o fanservice, mas talvez ter se encerrado ali como se ele nunca mais tivesse sido visto, né? Já que ninguém talvez reconhecesse mais ele, já que ele não tinha mais a aparência de porco, né? Talvez tenha sido um final mais bacana. Sim, é o que a gente chama de final romântico, né? É o final romântico, né? Pois é. Tá. Viveu a vida dele em algum lugar, nunca mais foi visto. Não foi bem assim. No final, o que a Fio fala? Ela diz: eu não vi mais o porco, eu nunca mais vi porco. Mas se ele voltou para conversar, mas se a Gina ganhou ou não aquela aposta que ela tinha falado pro Curtis, né, de que se o homem que ela ama viesse durante o dia, ela confessaria seu amor a ele, né? Falou, aquela aposta que a Gina fez, se ela venceu ou não, isso é um segredo nosso. Isso aí eu não. Eu esqueci dessa aposta. Eu lembro que ela comentou isso, mas eu não esqueci o que era. Então, mas ela. Então fica em aberto mesmo, né? Fica tudo em aberto, você não sabe, porque que negócio, nada impediria do porco de visitar a Gina de novo quando ele quisesse, né? Pois é. Apenas teria que tomar cuidado para os fascistas não pegarem ele, só isso, né? Tá? Né? E o final fica bem claro, né? Que quando a Gina está naquele hidroavião a jato, que ela está chegando lá nos últimos 3 minutos do filme, que aparece ela naquele hidroavião a jato,
Só aquele hidroavião já deixa uma coisa muito importante. Aquilo já está nos anos 50. Ali já, ali já é 20 anos depois. Aí é 20 anos depois. Tanto que você vê lá que aparece os piratas tudo veinho, de bengala na mão, aposentado. Eles ainda estão frequentando lá e tudo velhinho, né? Mas são 20 anos depois, porque hidroavião a jato, lembre-se, avião a jato surgiu em 44 para 45. Para uso comercial, só depois dos anos 50. Então, com certeza aquilo se passou mais de 20 anos depois do final da história. Ali é 1952, 53, que é o final da história, por aí, tá? Só para deixar claro os contextos históricos, certo, gente? Então, estamos aí. É isso aí. Agora vamos dizer o que cada um sentiu e se emocionou pelo filme, gente. Agora botem seus corações na mesa, tá? Quem foi o primeiro a assistir assim, na ordem cronológica da vida aí? Na época lá junto com o Peixoto, talvez, que eu peguei na época que saiu as fitas da distribuidora no Brasil. Eu, na verdade, já tinha assistido antes. Sim, com certeza. Eu devo ter assistido, na verdade, um ano ou dois depois. Eu devo ter assistido em 93, 94, tá? Não, desculpa. Eu assisti em 1995. O Francisco estava com a gente. Lembra dele, Denison? Aquele Nisei bem miudinho, que ele vivia traduzindo coisa pra gente? Sim, boa gente pra caramba. Gente boa pra caramba, nunca mais vi ele. Cara legal pra caramba. Ele que me traduziu alguns diálogos do quando a gente assistiu. E nessa época eu já estava fazendo a Japan Fury, então eu devo ter assistido entre 94 e 95 do Porco Rosso, tá? E como? Locando em japonês, sem legenda, nas boas e velhas locadoras daqui de São Paulo, que eram da colônia, né? Um bom tempo. Esse foi quando você assistiu pela primeira vez. E a história que você ganhou a fita? A história que eu ganhei a fita, eu vou ser sincero, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Não, eu lembro. Foi justamente na época da Japan Fury que a gente fazia sorteio de fitas da Flash Star na Japan Fury. Fatal Fury e outros daí. E acho que numa das últimas edições a gente ficou de sortear 10 fitas e entre elas acho que teve o Porco Rosso. Aí eu tinha muita amizade com o dono da Flash Star, eu não me lembro mais o nome dele agora. Desculpa, gente, são 25 anos, não dá para lembrar o nome de todo mundo, né? Tá? Mas ele me arranjou esse Totoro e várias outras fitas que ele de filmes que eles soltaram na época. Eu tenho guardado até hoje uma de cada comigo, né? E estão em perfeita condição, porque eu deixei numa caixa e ficou lá, acho que estão há 20 anos guardadas sem eu tocar elas. Aliás, eu tenho que ligar meu videocassete e rodar ela para ver se ainda está funcionando, né? Mas eram fitas de boa qualidade, a gente sorteou, mandamos pelo correio, a galera adorou, tá? E foi assim que a gente conseguiu essa fita, mas eu vou ser sincero, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti Porco Rosso na minha vida. Eu devo ter assistido pelo menos umas 10 vezes. Só essa semana foram 4. Eu queria estar bem afiado para esse Nerd Debate, gente. Eu assisti 4 vezes, sendo que 3 foi a da Netflix e uma foi eu baixei a versão que tinha a dublagem da fita de vídeo, porque eu no corre, porque eu estava trabalhando aqui, não tive como procurar nas minhas cartas de vídeo para achar ela, e eu depois ia ter que conectar os cabos, ia ter que gastar umas 2 horas ligando todo o equipamento para poder assistir em VHS como nos velhos tempos. Eu até pensei em fazer isso, mas o corre não me permitiu, tá? Mas sim, farei ainda, tá? Provavelmente eu vou fazer isso e vou gravar e soltar no meu Instagram depois. Lá no Instagram. Legal. Mostrar assim o Porco Rosso na minha TV de 29 velha aqui no meu videocassete e eu assistindo aqui. Talvez eu vá fazer isso no Instagram só de zoeira, tá? Porque agora que eu fechei a revista eu vou ter um pouco de tempo livre, né? Mas, gente, é um filme maravilhoso, é um filme de época, é um filme muito emocionante de vários sentidos, né? É porque são coisas boas que estão indo embora. É a época dos pilotos.
dos bandidos honrados, com código de ética. Eu adoro os piratas, gente. Eu adoro os piratas. Eles são tão malvados que são até simpáticos, pô. Eles estão sequestrando as meninas do cara. Ô, chefe, nós vamos levar mesmo todas. Pô, você quer separar elas? Você não tem coração? Em japonês é mais ou menos isso que ele fala. Você não tem pena delas, não? Vai querer separar elas? Né? Isso é, sabe, ou aquela coisa bem italiana, nossa, que a Phil fala quando ele tá com os piratas. O que é que as suas mães vão dizer se vocês fizerem esse ato covarde? Eles ficam tudo encolhido de vergonha, né? Pô, imagina, para um bando de italianos você chegar e falar o que é que as suas mães vão pensar? Me diz um povo que é mais apegado à mãe que o italiano, gente. Né? Então, nossa, por muitas coisas, assim, eu só acredito que o Miyazaki deve ter vivido uns 6 meses da Itália para poder pegar tudo isso. Eu sei que não foi tudo isso, mas eu sei que ele foi, de novo, ele foi na Itália, fez uma baita pesquisa de campo, uma baita pesquisa histórica, e toda essa pesquisa vale a pena, viu? Tá? Denison. Vai. Isso numa fita alugada. Foi pouco depois, assim, algum tempo depois, né, que eu ter descoberto os melhores filmes do Ghibli por causa das exibições do Arcade. Na época eu achei uma coisa muito fora do comum, porque eu só estava acostumado com Disney, com umas fitas de aluguel de desenho animado que meu pai pegava aleatoriamente nas locadoras da época. Eu vou te dizer que eu, na época, não tinha uma cabeça muito boa para compreender o que estava acontecendo no filme. Eu não entendia esse negócio da depressão, eu não entendia esse negócio da paixão dos homens do mar, dos homens do céu. Eu não entendia nada daquilo. Para mim, eu estava curtindo um filme extremamente divertido, com um visual fora do comum, com esse negócio do porquê que tem um porco humanoide ali contando a Eu história também estranhei no dele. início, caramba, só ele é um porco, só ele é diferente. Vocês notaram uma coisa muito curiosa? Os créditos do filme, com exceção de 2 ou 3 pessoas, todas as ilustrações, todas as pessoas são porcos. Não. Assistam o final do filme, os créditos. Você vai ver 2 ou 3 moças e o resto, todos os homens são porcos. Eita. Não sei o que o Ghibli quis dizer, não entendo o que ele quis fazer, mas todos os homens do final do filme são porcos nas ilustrações passadas do pós-crédito. Bom, eu adorei o filme. Nossa, lindo. Aquela ilha, hotel no meio do nada. A figura das pessoas, como elas se portavam, a visão de época do filme. Gente, é fantástico. A animação, que pra mim na época era uma coisa de ponta, você assiste hoje os filmes do Ghibli, eu não sei porque eles não, ou por economia, ou por algum jeito de trabalhar, não são animados a 30 quadros por segundo, eles parecem que são animados ainda a 21. Você nota aquele quadro a quadro um pouquinho nos filmes, mas isso é tão bem feito na mão deles, é incrível, sabe? Eu acho que é um filme que todo mundo tem que conhecer, porque ele foge do convencional, ele mostra uma época que quem gosta um pouco de história, como o Peixoto, talvez a pessoa que mais conheça que gosta de história, próximo a mim, comenta. E de forma geral, puxa, é difícil colocar em palavras esse filme. Porque ele mistura tão bem, numa mesclagem tão perfeita, os fatos históricos com a fantasia do filme, que é uma daquelas cobras quase únicas que a gente encontra de vez em quando. Eu lembro que quando eu fui no parque, que eu não me lembro agora o nome, mas lá no Museu do Ghibli em Niigata, todos os quadros que tinham um menu do restaurante interno do Museu do Ghibli tem o rosto do porquinho, que eu imagino que seja referência ao personagem do filme. Eu deixei algumas fotos para vocês aí verem, para as primeiras que eu postei aí no chat, se vocês quiserem depois pegar. E é isso, gente. Eu acho o filme ótimo, acho o filme lindo de ser visto. Ainda hoje é um filme que não está datado. Talvez por retratar uma época antiga, a gente viaja junto com a história, a gente não sente essa datação. E eu só assisti o filme em português, da dublagem original da época. Eu quero reassistir ele agora para ver as legendas atualizadas com a tradução mais correta.
Imagino que esteja melhor do que a versão em DVD que estava aqui no Brasil. E é isso. Não tenho muito o que falar porque o filme é tão fora do convencional para esses filmes de animação que a gente conhece que eu até fico um pouco mole de falar dele. Alan. Eu assisti pela primeira vez, como eu mencionei em algum momento, foi na HBO, no final dos anos 90, né? A HBO passava muita animação também, muito filme. E eu lembro que eu assisti na mesma época que eu assisti pela primeira vez o Meu Vizinho Totoro também, né? Então eu tinha assistido lá e eu nem sabia que era uma obra do Ghibli, né? Não tinha esse conhecimento. Eu lembro que eu fui saber depois que eu fui ler matérias em revistas da época também, né? Que falavam dos filmes e do estúdio Ghibli, Miyazaki e tal. Então, eu gosto do filme, mas eu confesso que ele não é um dos meus preferidos do Ghibli, não, sabe? Eu gosto dele, mas eu não sei, não me cativa tanto e eu, ao contrário do Peixoto, eu não tenho muito apreço por histórias de pirata no geral, assim. Então não é o meu filme preferido, realmente. Mas eu acho bonito o filme, eu admiro o valor dele, realmente. E eu acho que recomendo pra todo mundo dar uma assistida, com certeza. Eu não consigo. Eu assisti agora legendado, mas eu não consigo esquecer da dublagem original, né? Que é essa dublagem da fita, que também passou na HBO, que foi resgatada pela edição em Blu-ray, né? E o finado Paulo Celestino fazia o Porco Rosso, né? O Paulo Celestino que fez o Death Mask, o Máscara da Morte dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Também. A Marli Bertoletta, ela fazia a Fio, né? Que era a Eterna Sailor Moon, né? A Mônica. Que mais que eu lembro? Eu lembro que o vilão lá, o Kurtz, ele era dublado pelo cara que fazia o Tuxedo Mask também. Como é o nome dele? Eu não lembro agora do ator. Mas enfim, era uma dublagem muito boa mesmo. Uma pena que não trouxeram de volta, né? Mesmo com eventuais erros e tal, mas era muito boa a dublagem. E é isso, essa é a minha memória mais afetiva que eu tenho em relação a isso, essa exibição dublada, essa parte dublada que eu assisti. Eu comecei a assistir tô assistindo tudo inédito, né? Nunca tinha assistido nada. E eu gostei muito. Peixoto tinha desde o início. É um dos filmes que Peixoto mais estava com expectativa para gravar era esse, junto com a Kiki, né? E gostei dos dois que vocês criaram mais expectativa aí. Não sei também o que é que Alan tá criando mais expectativa mais para frente, ou o que Denison cria mais expectativa, mas esses dois eram o que Peixoto mais falava e eu gostei muito. Esse aqui do Porco Rosso, só que eu gostei muito da temática, onde ele está se envolvendo, como ele se envolve naquelas questões, né? E como é explorado, muito, muito bacana. Uma pesquisa histórica muito boa. Um documento histórico, né? De sendo contado por uma pessoa que está passando ali, não se envolve diretamente, mas pessoas querem que ele se envolva diretamente, nem que seja para caçar ele ou algo assim do tipo. Nos Gostei. tempos de hoje é um filme importante também, né? Se parar pra pensar com o contexto que a gente tá vivendo hoje, politicamente e tal, é um filme que é bem interessante. Importantíssimo, né? Antes um pouco do que um fascista, né? Uma frase aí que tem que ficar pra história. Excelente, excelente mesmo o filme. Gostei pra caramba. Próximo filme da gente é o Eu Posso Ouvir o Oceano, de 1993, do ano que eu nasci. Esse eu não assisti. Esse vai ser inédito pra mim. Quem não assistir vai ser a primeira vez para mim, né? Tá? Que que esses aí que foram feitos em paralelo não são dirigidos pelo Miyazaki, são os que eu não vi mesmo. Então, para mim, o Migaki Koiru vai ser muito legal. Que esse é o nome em japonês, né? Eu posso ouvir o Migaki Koiru. Esse daí eu tô louco para ver. Essa é legal. Para fazer uma boa avaliação aí do que essa criança é, viu? Pois é. Então, agradecer aí aos amigos pela presença em mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. Acompanhe as nossas lives em twitch.tv/nerdebate. Essas lives também se transformam em podcast posteriormente e vão para o nosso canal do YouTube. Mas é sempre mais divertido a participação de vocês com a gente durante as lives, né? Que é onde gera a melhor
interação e diversão para todo mundo envolvido. Obrigado a todo mundo e até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.